Graça e paz, galera amada, jovem Suzano, líder de jovem. Meu nome é Micael, quero gravar esse vídeo hoje para falar um pouco sobre unidade e também sobre oração. O Senhor tem falado conosco no Missão Jovem a respeito do que diz em Apocalipse 5 e também o que diz depois, que fala sobre as taças de oração, as taças que são os incensos que são elevados a Deus através das orações. E isso significa oração. E eu queria também até usar um exemplo, é o que eu tenho aqui, não é bíblico, mas é muito relevante para esse momento. Imagina que isso aqui fosse uma taça diante de Deus. E diante de Deus, em Suzano, e Deus vê a igreja em Suzano como um só corpo, como a sua noiva. Deus não olha só e não destaca só uma denominação. Deus é um corpo. Imagina diante de Deus que há essa taça lá. Imagina a taça diante de Deus em Suzano da oração em referente à saúde, a taça de oração da economia, a taça de oração que envolve a prefeitura, a política, a família, a mídia, a publicidade, toda a área e toda a esfera da sociedade. Imagina a igreja em Suzano, imagina comigo, irmão, quero que você reflita isso. Imagina se houver essa unidade orando. Essa taça vai começar a ser preenchida. Não vai ser uma pessoa só clamando, tendo dores de parto pela cidade, não vai ser só um grupo isolado, mas imagina as pessoas sendo despertadas em Suzano, mais ou menos nós temos 700 igrejas, imagina no Badra, as 100 igrejas mais ou menos que tem lá e as 100 igrejas mais ou menos que tem em Palmeiras, essas igrejas começarem em seus bairros a despertarem para orar, e esses incensos que vão subir, as taças de oração vão começar a preencher. E a Bíblia diz em Apocalipse que quando as taças elas são cheias, elas manifestam juízo. No caso de Apocalipse, os anjos, eles descem na terra, trazem juízo, eles manifestam a ação de Deus. E é o que nós precisamos em Suzano. E nós temos acreditado nisso. Sabe, o envolvimento da igreja com a cidade não é algo de hoje. A igreja primitiva, eles viviam um evangelho que alcançava as esferas da sociedade. Gênesis 22, 17 diz que a descendência de Abraão tomaria os inimigos das cidades. Então quero dizer a você que venha participar conosco, nós queremos te convidar, nós estamos orando aqui na Praça da Prefeitura, todo primeiro e terceiro sábado de cada mês. Nós acreditamos que a oração, ela tem um potencial muito grande e ainda mais quando há unidade nisso. Irmão, eu queria te incentivar, te encorajar a convidar outras pessoas, as igrejas do seu bairro, seja um agente de unidade. Imagina você entrando pelas portas dos céus, a porta dos portais eternos e Deus falando assim: vinde bendito de meu Pai, porque vocês se envolveram com cidades. Imagina Deus falando: vinde vocês que trouxeram avivamento, manifestaram o reino de Deus. Irmãos, eu sonho com isso, eu tenho certeza que há isso no seu coração. Eu sei que você não nasceu também só para ficar parado, nós não nascemos para estarmos acomodados, nós nascemos para orar por nossa cidade. Deus nos chamou para manifestar para fora da igreja. Então eu quero te convidar, sabe, nós observamos na vida de Jesus o quanto ele dava importância e o quanto era prioridade a oração. Tanto é que os seus discípulos em Lucas 11, eles pedem para aprender a orar, não pedem para aprender outras coisas. É muito óbvio que os discípulos, aquilo que eles mais viam na vida de Jesus era a sua vida de oração, sabe? E algo até um pouco mais veemente. Em 1 Samuel 12, 23, Samuel ele diz assim: longe de mim seja pecar contra Deus, deixando de orar por Israel. Sabe, nós entendemos que não orar pela cidade é um pecado. Nós entendemos que não amar a cidade de oração é pecado. E nós clamamos por esse avivamento que Jesus orou lá em João 17, do 21 em diante. Jesus disse: para que o mundo creia que o Pai enviou, eu oro para que ele, a minha igreja, aqueles que hão de crer ainda pelo testemunho e o sangue de outros, eu oro para que eles sejam um. E nós precisamos dessa unidade em oração.
Vamos orar, igreja em Suzano, vamos levantar um clamor. O Senhor disse orar sem cessar, não é trabalhar, não é pregar, é orar sem cessar. Nós precisamos disso. Existem muitas formas de Deus falar conosco, vídeos, sonhos, filmes, mas existe uma forma só da igreja falar com Deus e é através da oração. E nós não podemos ficar parados quando há corrupção, quando nós temos uma saúde danificada, quando nós temos principais regendo, imperando a nossa cidade. Nós precisamos levantar, nós precisamos dar força a jovem, nós precisamos que jovens sejam despertados. Eu oro para que você receba o fervor e o clamor desse vídeo, que é o clamor de muitos jovens. O jovem é forte, a palavra de Deus está nele e ele já venceu. Isso é um versículo ofensivo, esse é um versículo que quando o jovem entende e vive, ele causa um estrago no reino. E nós precisamos que os jovens se levantem e que os pastores, da mesma forma, tragam essa cobertura de oração sobre os jovens. Sejam a autoridade que nós precisamos, sejam a plataforma para que nós possamos caminhar. Nós precisamos orar para que os pastores se unam com os jovens. Nós precisamos orar para que seja afastado da nossa cidade o espírito de drogas. Nós vamos orar para que a violência o vandalismo seja removido da nossa cidade. E isso não é feito sozinho, isso é feito em oração. Por isso Jesus deixou tão claro o quanto é importante o princípio da unidade, porque ninguém aparece, porque nenhuma igreja manifesta, nenhuma denominação é destacada. Na unidade há um corpo, é coletivo, é comunidade, só Jesus é exaltado. E quando Jesus é exaltado, é quando há unidade, aí nós viveremos a glória, não só a presença. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas pensam que estão vivendo a glória, e a glória de Deus é muito clara que ela se manifesta na unidade, ela se manifesta quando o corpo clama junto. Eu quero te encorajar mesmo a participar disso. Nós não conseguimos sozinho, ninguém faz nada sozinho. Quando Jesus disse na oração do Pai, é Pai Nosso, não é Pai de um, não é Pai independente, é Pai Nosso. Ele quer que nós nos lembremos do nosso irmão, até mesmo na principal oração como modelo. Não nos deixe. Ele já fala de oração e unidade desde sempre. Então quero te convidar, quero incentivar teu coração e que você seja esse agente de transformação na cidade. Em nome de Jesus, nós precisamos muito, meu irmão, da sua colaboração e que você possa ser o intercessor e que o Senhor desperte guerreiros de intercessão e de adoração na cidade. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada área da sua vida. E você que está vendo esse vídeo, se você faz parte de uma classe relevante na sociedade, eu oro para que você influencie a saúde. Se você é professor, que você influencie na área da educação. Se você é alguém que está na política, que você influencie em nome de Jesus. Nós oramos para que cada pessoa que faz parte, que é uma peça fundamental, que rege a cidade, nós oramos para que essas pessoas se convertam e manifestem o reino de Deus. Nós amamos a nossa cidade, nós pedimos para que Deus prolifere esse amor sobre a cidade. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão. É um prazer servir ao Senhor nessa cidade contigo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Das dúvidas que vem como um turbilhão, na quebra das ondas de encontro aos rochedos.